Êxodo 32:9. Disse mais Yahweh a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é um povo de dura cerviz, duro pescoço. Qual é a ideia? Qual é a figura de linguagem? Aí eu tenho os bois, tá? E olha o interessante na linguagem. Assim o Senhor definia os filhos de Israel no deserto. Cerviz é o mesmo que nuca, a parte posterior do pescoço. Quem lida com gado sabe que o animal que tem dura cerviz, duro pescoço, não é apropriado para receber a canga, peça de madeira encurvada, essa que está aqui no pescoço do boi. Logo não será muito útil para o trabalho no campo, porque não se submete ao comando do boiadeiro. Essa é a linguagem. E o que significa isso, Felipe? Um povo que não obedece. Existem algumas passagens que tratam a mesma questão. Êxodo 32:9, 33:3 ao 5, 34:9, Deuteronômio 9:6, 9:13, 31:27. Segunda Reis 17:14, Atos 7:51. Qual é a ideia que o Eterno está dizendo? Um povo que não quer se submeter, um povo que não quer ser corrigido e não quer corrigir sua vida, um povo que mesmo depois de advertido, mesmo depois de corrigido, mesmo depois que o Eterno envia o profeta, o indivíduo continua na mesma. Bom, no capítulo 7 de Atos, nós vemos Estevão sendo levado até o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, porque ele foi acusado, no capítulo 6 e no verso 8, houve acusações falsas contra ele, e subornaram alguns homens para falarem contra Estevão, porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, fazia prodígio, mas era um homem de Deus, alicerçado na palavra, que corrigia, que exortava e que tocava realmente na ferida do povo, que o povo tinha que se arrepender, tinha que mudar de vida. E Estevão, pregando de forma com muita clareza, ele estava advertindo a nação, através das suas mensagens, que o povo tinha que ter uma vida totalmente diferente da qual eles estavam vivendo. E o ponto central da mensagem dele, no final ele fala o seguinte, verso 51. Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do Tzadik, do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Vós que recebeste a Torá por ordenança dos anjos, não aguardaste. E ouvindo eles isso, enfurecidos-se em seu coração, rangeram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Elohim e Yeshua, que estava à direita de Elohim, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. O ponto é, o ser humano, ele resiste ao Espírito de Deus. O ponto aqui da mensagem de Estevão não é que Israel está resistindo a homens. Israel está resistindo ao próprio Deus. Não quer se submeter, ao ponto que o indivíduo, quando recebe a mensagem do Senhor, e Deus lhe diz para que você
se arrependa, mude a rota, abandone o pecado e você continua no erro, continua no engano, você está declarando que você é igual a esse Israel. Muitos falam que Israel rejeitou o chamado de Deus, rejeitando o Mashiach. Eu te pergunto, aqueles que aceitaram o Mashiach hoje, que dizem que levantaram a mão, se submetem ao Espírito de Deus? Ou só com a boca dizem que é de Deus? Ou só com a boca dizem que serve a Deus? Ou só com a boca declaram ser cristãos? Aqui está a questão. O que significa resistir ao Espírito Santo de Deus? Não pense você que você não está resistindo a Deus se pelo simples fato de você frequentar uma religião. O ponto é que o profeta denuncia o pecado do povo. E o que significa ter dura cerviz? É continuar no erro. É continuar no pecado. Quando Deus te chama, te adverte, Ele espera de você e de mim mudança imediata. Deus não quer que nós continuemos no erro. Por isso Ele adverte. Por isso Ele envia profeta. Por isso Ele nos instrui a fim de que mudemos de vida. E aqui está. Será que é só Israel que tem dura cerviz? Será de fato que as pessoas estão obedecendo a Deus? Será que o mundo está obedecendo a Deus? Ou o mundo também está com o pescoço duro? E aqui a pergunta da live de hoje: você tem o pescoço duro? O que vai dizer que você tem o pescoço duro é a tua vida com Deus. Porque se você vive em rebeldia à palavra de Deus, se Deus está te chamando a um compromisso, se Ele está te corrigindo, e Ele está dizendo para você retornar, e Ele está falando para você voltar, e Ele está falando para você abandonar os ídolos, e Ele está falando para você abandonar o pecado, e Ele está dizendo para você mudar de vida, largue isso. Mude isso, venha. Deus está enviando um profeta dele e está dizendo para você mudar o jeito de viver, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de se vestir. Ele quer que você ande em santidade, em justiça, e Deus está te advertindo, Deus está te falando, Deus está orientando. E o que significa ter dura cerviz? É quando eu ouço o profeta e não mudo. É quando eu ouço o profeta inspirado por Deus, que Deus enviou, e eu não mudo o meu jeito de viver. Então, quem é que pode dizer hoje que não tem duro pescoço? E a pergunta é: qual o destino daqueles que têm pescoço duro? Que não querem se submeter à palavra de Deus. E aí o homem, que gosta de fantasiar, inventar historinha, cria métodos de fé que não salvam. Criam ritos, criam modalidades de fé que não salva. Porque se você não obedece à voz de Deus, não há religião no mundo para te salvar, meu irmão. Disse Davi: da mão de Deus ninguém me tira. Dos meus inimigos Deus me tira. Sabe o que significa isso? Que Deus te livra de qualquer indivíduo. Mas quem te livrará da mão de Deus? E pare para pensar comigo. Se um povo não quer ouvir a Deus, olha só que eu estou dizendo. Como este povo será salvo? Para onde vai essas pessoas? Para o paraíso? Que paraíso, irmão? Acorda. Um povo que não quer ouvir a voz de Deus já traçou seu destino. Lago de fogo, enxofre. Essa é a verdade. É a mesma coisa que eu disser o seguinte: olha, daqui tantos anos você vai morrer. E você vai para o lago de fogo. Daqui 20, 30 anos. O que você me diria?
Uma pessoa sensata me diria o seguinte: eu posso fazer alguma coisa para não ir, Felipe, para esse lago de fogo? Eu vou dizer para você: sim, há uma coisa a se fazer. Se converter. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mudar de vida. Aí, quando você morrer, daqui 30 anos, você não vai para esse lago. Mas quando Estevão está pregando, ele está falando em outras palavras a mesma palavra. Daqui a alguns anos, vocês todos vão morrer. E vocês todos vão para o inferno, exceto os que se arrependerem. Pare para pensar comigo. Uma pessoa de dura cerviz está com o ouvido tampado. Você já parou para pensar o que Deus está falando comigo e com você? Daqui a alguns anos, meu irmão, você vai morrer. E se você não se arrepender, e se eu não me arrepender, o nosso destino vai ser no lago de fogo e enxofre. Mas Deus está dizendo, olha, se você se arrepender, você não vai pro lago. Você vai ser salvo. E aqui é o ponto da rejeição. As pessoas não querem ser salvas. Então persegue os profetas. E pare para pensar comigo. Por que as pessoas fazem isso? E o texto vai ser claro. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos. Pessoas que não estão ouvindo de fato o que está sendo falado, não estão entendendo o que de fato está sendo dito. E eu vou expressar de várias formas a mesma coisa. Você teimoso, que insiste em viver no pecado, mesmo depois de ouvir a mensagem de arrependimento, você está sentenciando a sua vida, a eternidade sua, no lago de fogo. É isso que o texto está dizendo. Você não quer ser salvo. Você está rejeitando a salvação. Você está rejeitando a oportunidade que Deus está lhe dando, que Deus está te concedendo. Você está rejeitando o chamado de Deus. Você não quer ouvir a Deus. Por isso você é teimoso. Por isso você continua com essa vida do mesmo jeito. E por isso você está com raiva dos profetas de Deus. É isso que Estevão está dizendo. E é isso que nós temos que falar. Nosso tempo está acabando. Nosso tempo na terra está acabando. Alguém precisa dizer isso. Está chegando o tempo das nossas almas partirem. Sairmos desse sistema humano. E vamos encarar um juízo. Todos nós, grandes e pequenos, estarão diante do trono branco. E o que nós temos que fazer para entrarmos nos portões celestiais? Sabe o quê? Se submeter à palavra de Deus.